a grande maioria das técnicas e métodos que nós utilizamos é fruto da cooperação internacional. A própria gestão de risco, né? Como avaliar um objeto baseado em risco, é um exemplo dessa atividade. A matriz de planejamento, ela trouxe também essa visão do risco. E ela foi acelerada por um projeto depois que é do DFID, um intercâmbio com o Reino Unido, a Agência de Cooperação Internacional do Reino Unido, onde nesse projeto, que focava muito em auditoria operacional, trouxe essa ideia do GAL e passou para todos os trabalhos. Nossos relatórios na década de 90, eles eram criticados porque eles eram muito volumosos, né, e muito descritivos. Com a cooperação internacional, o que houve foi um foco maior do trabalho, as questões descritivas, elas foram vistas como, na verdade, uma parte preliminar da auditoria, né, que teria que ficar no planejamento ou num outro tipo de trabalho que a gente chama de levantamento. E o relatório deveria responder às questões de auditoria, que são focadas nos maiores riscos ao alcance dos objetivos das agências públicas, né? O programa de mestrado que o tribunal proporcionou para os servidores em 99 foi um convênio da presidência do TCU com a Embaixada Britânica no Brasil. Então, essa experiência foi bem interessante, porque o Brasil estava passando por dois processos de reforma. Um deles era a privatização e a criação de agências reguladoras, e o outro era a institucionalização de avaliação de programas e políticas públicas. O retorno foi do mestrado bem interessante para o tribunal, porque iniciamos um projeto de modernização dos serviços públicos de infraestrutura na época, que foi uma cooperação internacional entre o tribunal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e esse acordo previa o financiamento de ações do tribunal que pudesse modernizar a sua atuação, tanto na área de política pública quanto na área de regulação de serviços públicos. Antes do processo de auditoria financeira, de construção de capacidades para fazer auditoria financeira, o trabalho era com base em análises realmente. Você trazia algumas informações e conseguia fazer evolução ano a ano e fazer alguns apontamentos importantes. Com a auditoria financeira, o tribunal caminhou para poder dar uma opinião qualificada sobre a existência ou não de distorções que tornassem aquelas informações pouco confiáveis, pouco críveis, né? Talvez a mudança mais fundamental tenha sido uma mudança sobre a forma da gente olhar para o nosso trabalho. A gente olhava para as contas do governo como um trabalho essencialmente descritivo, né? Ou seja, a gente fazia quase que uma descrição paralela do que tinham sido as contas do governo no anterior. E a partir desse trabalho a gente focou muito na ideia de que o nosso trabalho é auditar aquilo. A exemplo do Reino Unido, as agências reguladoras brasileiras, elas foram criadas com a ideia de que elas teriam uma discricionariedade técnica muito grande. Elas teriam ampla liberdade de escolher como regular o mercado. E nesse contexto se perguntava, o que o TCU vai poder fazer nessa fiscalização? E aí, esse grupo de trabalho coordenado pela Inglaterra estava elaborando uma série de diretrizes de como uma entidade de fiscalização superior devia auditar uma agência reguladora. E foi muito legal, porque a gente pôde aproveitar isso para a discussão que estava havendo justamente no Congresso Nacional e em algumas áreas técnicas sobre o papel do TCU. E a gente viu que tinha essas normas internacionais, normas ou padrões, né, de auditoria internacionais, em que nesse documento tinha toda uma orientação que foi muito útil para a gente, digamos assim, desenvolver as linhas de trabalho de auditoria em cima das agências reguladoras. Então foi muito importante, primeiro, para a gente desenvolver o trabalho, e segundo, foi muito importante também para a gente legitimar esse trabalho de auditoria, porque em várias situações houve um questionamento, vem cá, mas por que vocês estão fazendo sobre esse tipo de abordagem de fiscalização em cima das agências reguladoras? E a gente falou, olha, não, a gente não está tirando nada do chapéu. Isso acontece em outros países.
Em 96 se deu esse projeto lá com a Fundação Getúlio Vargas nos Estados Unidos. Isso foi uma experiência riquíssima, né? Aprendi muito, né? E gostei bastante, me apaixonei pela auditoria operacional. Tanto que a minha dissertação de mestrado foi estudando os processos de internalização de conhecimento, processo de aprendizagem, né, internos e externos, no caso externo foi a cooperação internacional, no desenvolvimento, na institucionalização da auditoria operacional no TCU. Eu participei dessa primeira experiência quando ela foi trazida por um auditor que fez intercâmbio e depois a gente utilizou isso na CEPROG para fazer de novo avaliação de risco de órgãos, de entidade. Fizemos inclusive a avaliação dos riscos da Copa do Mundo no Brasil. Muitos desses riscos, está lá o TCU dizendo o que ia acontecer e depois aconteceram. Eu acho que o intercâmbio é algo permanente. Nenhuma instituição que se quer se dizer de qualidade, né, de excelência, que se quer se mostrar efetiva, ela tem que se basear nesse intercâmbio. Você até poderia ter chegado nesses ganhos, mas certamente não no curto espaço de tempo em que eles ocorreram.